Queria recomeçar pela Andressa Matais. Andressa, o ex-ministro faz uma cobrança das Forças Armadas. Ele diz o seguinte, ele diz, olha, como é que o Serviço de Inteligência das Forças Armadas não detectou que havia entre os seus, pelo menos 3 militares da ativa, planejando um golpe de Estado e planejando o assassinato do presidente eleito, do vice-presidente eleito e de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Você hoje conversou com o atual ministro da Defesa, José Múcio. Como o Múcio explica essa situação? Olha, Raquel, ele diz que todas essas investigações, né, estão a cargo aí da Justiça Comum, não está na Justiça Militar, e ele diz que a gente não pode confundir o CNPJ das Forças Armadas com o CPF dessas pessoas que fizeram maus feitos e que articularam aí, participaram de uma articulação de um plano de assassinato do presidente, do vice-presidente e do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, ele diz que as Forças Armadas agiram de uma forma para evitar um golpe, e que agora quem agiu errado é que paga. Então, ele tenta blindar as Forças Armadas disso tudo. O ministro soube ontem à noite dessa operação, né, por meio do comandante do Exército. Isso é uma praxe, né, quando há operações que vão mexer com a vida do país. A Polícia Federal comunica, claro, sem dizer quem é o alvo da operação, onde vai ser, só diz amanhã vai ter uma operação importante que vai mexer com a sua área, para todo mundo não ser pego de surpresa. E agora é isso, o ministro acha que você não pode criminalizar ou condenar as Forças Armadas por isso. Agora, eu conversei com muita gente, viu, Raquel, que diz o seguinte: será que o país agora finalmente vai ter coragem de fazer um grande pacto nacional e finalmente expurgar esses maus militares? Porque a gente vê na história do país que sempre se fez acordos com os militares, sempre se fez arranjos políticos, né? A gente, tanto com anistia, mesmo lá no governo Geisel, quando houve uma tentativa de golpe, ele demitiu ali o gabinete do Exército que estava tramando o golpe, mas as pessoas não foram expulsas. Então, talvez a gente tenha chegado num momento do Brasil em que seja preciso que todos os poderes, né, o legislativo, o judiciário e o executivo se unam para ter algum movimento de finalmente você ter uma punição aos militares e parar com essa brincadeira de toda hora os militares estarem envolvidos na política. Se vamos ter coragem para fazer isso, não sabemos. Tem um ponto importante, Raquel, que já concluindo aqui, que é o STM, né, o Superior Tribunal Militar, que é quem julga, né, os militares se cometerem crimes militares, inclusive militares da reserva. Então, o Braga Neto, por exemplo, se for arrastado aí para essas investigações, se for punido, se cometeu algum crime militar, vai ser lá no STM, e o STM não pune ninguém. Eu até procurei o presidente do STM hoje, que é um ministro, foi piloto do presidente Lula, é claro que eu não vou lembrar o nome dele agora, e ele não quis falar sobre o assunto. Então, é preciso que haja, por isso que se diz que é preciso que haja um acordo entre os poderes para que esse poder militar seja colocado no lugar dele e que a gente pare de ver os militares toda hora tentando se envolver na vida do país de uma forma que ameaça aí a nossa democracia. Queria chamar agora o professor Miguel Reale, que está conosco. Professor, muito obrigada, é um prazer enorme recebê-lo. A gente consegue colocar o professor no ar? Acho que vamos conseguir. Enquanto isso, Thales, eu queria sua avaliação. Tem vários pontos ali na entrevista do ministro e ele faz, inclusive, também a perspectiva dele para 2026. Quais que são os impactos disso nas eleições? E eu queria te ouvir. Sinceramente, eu acho que o Zé Dirceu fala coisas óbvias, que o partido tem que se reciclar, tem que ouvir a internet, temos a internet aí, ele tem que se adaptar a isso, etc. Mas não toca, não toca no ponto exato. O que é a nova esquerda? Como deve ser a esquerda nesses tempos modernos? Aliás, na verdade, não se tem essa solução para a esquerda. Para a esquerda, nem para a centro-esquerda. Você vê que está morrendo aí o PSDB, com
junto com a saída de cena do Fernando Henrique Cardoso, o PSDB se desmininguiu, que era centro-esquerda, o PT virou uma coisa parecida com a centro-esquerda, mas não sabe que tipo de modelo, que tipo, como diz o Haddad, que tipo de utopia vender, e o Zé Dirceu está sem oferecer, de fato, um projeto. Ele está posando de ainda sou uma liderança e preciso ser ouvido. Depois que ele foi eleito, eu volto a levar em conta as coisas que ele diz na medida em que ele acredita que tem